Obrigado, ministro Veloso. Obrigado ao Fórum Nacional por este convite. Aos colegas que me precederam, que certamente ilustres, que além de uma bagagem intelectual, uma bagagem de experiência de governo que eu não possuo, e não que não possua experiência, mas no de governo, vou trazer mais minha experiência de trabalho de pesquisa como sociólogo e, obviamente, participação em instituições. E minha contribuição será mais trazer uma perspectiva sociológica que já foi introduzida pela ministra Carmen Lúcia e pelo ministro Marcílio Marques Moreira, problemas que estão hoje no campo do que a gente pode denominar, a gente usa palavras mais ou menos bonitas, que é uma transformação profunda da esfera pública no Brasil, né? Que inclui, sem dúvida, o sistema político, inclui a sociedade, né? Que acredite, não vou entrar, não se preocupe, uma transformação de base, que é a democratização das relações sociais, que cria expectativas enormes e que são, eu diria, impossíveis de serem satisfeitas, o que não significa que não seja bom. Essa insatisfação permanente que caracteriza a sociedade democrática contemporânea e a sensação constante de crise, né? Qualquer livro dos anos 50, 40, 30 e 20 usa a mesma palavra, crise. Olha, a gente vive a crise permanente, estamos mais perto do trotskismo, né? Ou seja, é a crise permanente a sociedade democrática. E é bom que assim seja, na medida que isto permita avançar, não cria frustrações que podem levar, nas situações mais graves, a retrocessos, né? Mas ser conscientes da crise, que essa crise é fundamentalmente positiva na medida que permite avançar, é a da natureza da sociedade moderna. Agora, como vivemos na crise permanente, para um sociólogo a questão é tentar caracterizar um pouco mais concretamente de que crise estamos falando, né? A ministra Carmen Lúcia falou como isso se expressa no momento atual do judiciário, o ministro Marcílio no momento atual do executivo. Eu vou tentar relacionar, pedido no ministro Veloso, a um tema que em geral é pouco discutido, que é a relação entre o legislativo e a sociedade civil. Como muitos conceitos ônibus, né? Sociedade civil a gente trata é tudo e nada, né? Um conceito um pouco definido. Eu vou tentar caracterizar ele sociologicamente. O ministro Veloso insistiu no telefonema que ele me deu para usar o PowerPoint. Meu filho também fala que eu devo usar o PowerPoint. E eu confesso que eu tenho uma dificuldade enorme. Então, sempre que aceito o desafio, uso, mas não vou usar do jeito que os jovens vão usar. Vai ser um PowerPoint terceira idade. Então, vai servir só para indicar os pontos que vou tratando. Não se preocupe, não vou ficar lendo aquilo. Se alguém não enxerga, não se preocupe também, que basicamente meu texto vai estar. Mas acredito que este tipo de utilização até pode ajudar aqueles que tomam nota, etc. E, embora vão fazer 40 anos que estou no Brasil, meu portunhol cada vez está pior, né? É uma questão de retorno às raízes que leva a idade. Então, às vezes, alguém não entende exatamente o que eu disse, não, mas no PowerPoint pelo menos está claro. Embora às vezes também faço erros de portunhol no PowerPoint, mas por sorte hoje tenho revisor automático que não permite esse tipo de erros, né? Vamos lá. Quando falamos de sociedade civil, de que estamos falando? Na verdade, é um conceito, não vou entrar na filosofia política, a filosofia moral, estou falando do ponto de vista sociológico, que se refere a 3 camadas históricas, que uma veio após a outra sem substituí-la, foram se justapondo, né? A primeira camada histórica é a sociedade civil representativa, que tem no Brasil, na América Latina, mais de um século, e que obviamente a expressão máxima são sindicatos, mas também associações de empresários, associações de corporações profissionais e associações estudantis. Qual é a característica central dessa sociedade civil? Como escrevo aí, ela é representativa.
São associações onde as lideranças expressam uma delegação dada por um público que o sustenta e que define que essa é a liderança. Em geral, escolhida em forma mais ou menos democrática, mas tem um público definido, né? E tem uma representação definida. Inclusive, historicamente, isso lhe dá um poder político, porque ligado a esse público existe sempre um certo poder econômico, um poder de pressão sobre a sociedade. Essa primeira camada, que continua existindo, também foi fundamental para formular o que eu chamaria as agendas ou as grandes utopias da sociedade. Do ponto de vista sociológico, essa sociedade civil organizada está originalmente ligada a movimentos sociais, em particular, e não somente, a movimento de trabalhadores, de funcionários públicos, movimento estudantil e assim por diante. Ou seja, essa sociedade civil corresponde historicamente também a um movimento social. É verdade que na medida que ela se consolida, se estrutura, se burocratiza, ela também se ossifica. Ela de alguma forma é integrada no sistema do Estado, mas traz com isto também ganhos para o público que ela representa historicamente. A segunda camada de sociedade civil é a sociedade civil das ONGs, que é um bicho muito diferente, porque ela não é representativa, né? Das 150 mil ONGs que temos no Brasil, umas 150, tem uma discussão, 140, 180, depende do tipo de critério que a gente utilizar, né? 99,9% é formada por duas pessoas. E se alguém pesquisar, vai descobrir que é um casal, né? Não estou com isso deslegitimando este tipo de representação. O casal Rodrigues é um casal dedicado à causa da Amazônia. E eles lutam e dedicam sinceramente grande parte do seu tempo e energia a essa causa. Mas claramente o poder que eles têm não é um poder de representação. O casal Rodrigues representa os Rodrigues, que é limitado. Não tem um público, não foram escolhidos por ninguém. As ONGs não foram escolhidas, não tem um público representativo no sentido, não tem delegação. A força dessas ONGs é fundamentalmente de caráter moral, né? A força delas está na causa que elas representam, né? O que lhe dá, sem dúvida, uma importância, uma relevância na sociedade, mas também uma limitação. Ela não tem a capacidade de luta, de imposição que tinha a velha sociedade civil, que podia fazer greve. Os Rodrigues vão fazer greve e ninguém vai saber, né? Não tem, né? Também permite que haja centenas de milhares de ONGs, porque não tem uma representação. Não podemos ter centenas de milhares de sindicatos metalúrgicos, porque eles representam uma comunidade. Então, a segunda onda de sociedade civil, que é importante, é diferente da primeira. É muito mais frágil em termos de capacidade de imposição, né? Mas passou a ser a principal fonte de criação de utopias na sociedade contemporânea. Enquanto a sociedade civil representativa continua a existir, ela perdeu força em termos de imaginário, em termos de criação de utopias sociais. Ela foi transferida em grande medida para as ONGs, que, como diz, têm suas forças e suas fraquezas. Acontece que já estamos na terceira onda de sociedade civil. Estamos no início dela, que é o ciberativismo, né? Se a gente pensar o que aconteceu no Brasil nos últimos 6 anos, não foi a primeira onda, nem foi a segunda onda que ocupou espaço público. A terceira onda é a onda ciberativista. Para sintetizar em uma frase um tema que os presentes sabem já levou à produção de centenas ou milhares de livros, há duas grandes visões sobre o ciberativismo. Uns acham que a panaceia para a resolução de todos os problemas da democracia moderna é só criar e-democracy, as pessoas clicam e cada um passa a ser um cidadão pleno, quase o governo deixa de existir quase, nessa idealização, né? A outra perspectiva
na qual eu confesso, até certo ponto, eu tendi mais a me identificar e mais pessimista. Né? Pesquisas que eu já tinha feito, inclusive no referendo sobre o desarmamento, né? Me levou a concluir, a partir do material empírico, que estávamos entrando num mundo do que eu chamei solipsismo coletivo, onde as pessoas só convivem com mensagens que eles querem ler, que eles reproduzem, mandam para frente tudo que não interessa, obviamente, eliminado, não há debate, é um reforço, não é uma porcaria. Eu não vou sair com as palavras que seguem, porque seria mal educado, mas é muita baixaria, basicamente, né? Porque a coisa vai não crescendo. Você viu que a presidenta falou, e aí outro manda uma piada, outro manda uma grosseria, e aí vai. Né? Não só isso, o mundo dos e-mails é um mundo que 99,9% deles, além de não terem sido produzidos pelas pessoas que dizem serem produzidos, eu vou voltar sobre esse tema, eles funcionam puramente em termos de dissonância ou consonância cognitiva. Qualquer e-mail que fala algo que confirma meus preconceitos é verdadeiro. Né? Estamos próximos ao jogo de futebol da ministra Carmen Lúcia, em forma diferente. Qualquer e-mail que manda uma foto do ministro X, que a pessoa acha que é corrupto, diz, esta casa do ministro em Nova York é verdade, é a casa. Né? Porque você sabe que ele é corrupto, portanto, tudo que você fala com ele confirma. Né? Então, é uma reprodução descomunal de um discurso que realmente é de fechamento cognitivo. Você vai dizer, mas antes era diferente, em parte era. Hoje se fala que as pessoas leem tanto mais jornal que antigamente, só que e-journal. Só que a pesquisa demonstra que a pessoa, quando vai no jornal eletrônico, só lê aquilo que especificamente interessa. Antes, a pessoa, quando lia um jornal, era obrigada a folhear. Passava, de alguma forma, sobre matérias que podiam interessar ou não, mas tinha uma noção do que acontecia no mundo em torno dela. Então, essa é a segunda visão negativa. Eu acredito hoje que ambas visões estão certas, e não estou fazendo aqui uma retórica vazia. Eu acho que ambas realmente se dão na realidade. Ou seja, existem, de fato, elementos virtuosos no ciberativismo. Não há dúvida que o mundo da internet, e disso não estou falando, mas deixar claro, é fundamentalmente democratizador. Ele traz para a vida das pessoas informações, cultura, comunicação, que não teriam, na grande maioria, possibilidade de acesso normalmente. Então, tem um elemento democratizador, tem um elemento de facilitar a comunicação e diminuir os custos de transação da comunicação. Não há dúvida também. Ao mesmo tempo, isto é importante lembrar, todas as pesquisas demonstram que o número de pessoas que produzem realmente material que vira viral continua sendo uma ínfima minoria. O que circula na internet continua sendo produto de pessoas, um núcleo muito pequeno de pessoas capazes de produzir material viral. Então, temos uma nova camada de sociedade civil, que é o ciberativismo, que está criando uma nova agenda. Mas diferente da agenda das utopias da sociedade civil representativa, ou da sociedade civil das ONGs, né, a sociedade civil representativa era na agenda mais nacionais, porque a realidade dos grupos representados estava enraizado. Mesmo que alguém pudesse ser até com o Partido Comunista do Brasil, o sindicato tinha que responder aos problemas de São Paulo, aquele mundo sindical. Né? A ideologia podia ser internacional, mas o mundo, a realidade, tinha que ver projetos nacionais. A sociedade civil das ONGs é muito mais cosmopolita. É uma agenda, né, de direitos humanos, direitos identitários. Qual é a agenda do ciberativismo? Por agora, e eu volto a insistir, não estou dizendo que vai ser ou não vai ser diferente, o futuro dirá, temos pouco profundidade histórica para generalizar, é uma agenda de denúncia. A sociedade civil se caracteriza pela denúncia. Né? O que não são nunca programas, não cristaliza programas, é a rapidez. Né?
o que permite a mobilização é geralmente uma denúncia, as pessoas que saem na rua saem para denunciar, né? Não há mecanismos efetivos de articulação, nem vontade nem desejo, que as pessoas estão lá para denunciar, para xingar. E o tema muda, cada dia tem pesquisas sobre as eleições, perdão, sobre as manifestações de 2 anos atrás, mostra que cada dia os temas iam mudando, muito rapidamente, sempre denúncia. Muito bem. Esta é a terceira onda da sociedade civil. A questão central é como ela se relaciona com as ondas anteriores, como essas gerações anteriores são capazes ou não de responder a essa nova onda, e os sistemas políticos associados a essas ondas anteriores, que é um tema que não tenho tempo para entrar. Mas, obviamente, que essa sociedade civil representativa está ligada ao velho sistema político partidário, onde as sociedades civis se dá em um processo já, em um momento histórico, que esse sistema político partidário entra em crise, porque acaba o fim da polarização capitalismo-socialismo, temos um problema de globalização e de criar de agendas que não se dão mais nos parâmetros esquerda-direita, as ONGs não têm esse mesmo parâmetro, o que afeta também a criação de utopia por parte dos partidos, e a pergunta que se dá é como esse mundo de denúncia, como o sistema político é capaz de responder a ele ou não. E aí é um tema muito interessante, espero que a gente no próximo fórum possa discutir como certa experiência, o Partido de Cinco Estrelas, o Partido Podemos na Espanha, estão tentando, de alguma forma, ser expressão disso e quanto conseguem ou não. Avançando mais um pouquinho dentro daquilo que me dá o tempo, e agora vou mudar o slide, né? Estou chamando de slide, não sei se vocês entendem, né? Essas duas ondas, essas transformações, têm dado lugar a grandes debates políticos sobre os quais eu não posso me estender, mas tenho que lembrar, porque está na base da discussão brasileira hoje. O primeiro é o grande debate que se dá, especialmente no mundo de político brasileiro, sobre participação versus representação, né? Para alguns, a participação é a democracia, e a representação, né, que o voto é uma coisa secundária, quase espúria, né? O que vale é a participação. Obviamente que é um falso debate. Aqueles de nós que temos alguma experiência política sabemos que boa parte do chamado participacionismo esconde um autoritarismo profundo de minorias ativas, né? Eu quantas vezes participei em debates no sindicato de professores, que no início éramos 500, até que uma minoria ficava falando, até esvaziar ficavam 30 e se votava. E por maioria dos 2.500 professores da UFMG, na minha época, né, entrávamos em greve porque 30 votaram, e eles eram contra o voto mesmo, porque eles queriam participação. Ou seja, certo tipo de participação é obviamente pura manipulação, mas obviamente que estamos falando aqui de uma participação novidosa, que é e-participation, que permitiria aí sim todo mundo clicar. Eu acho que esse tipo de participação, em princípio, é uma coisa boa. Agora, não devemos confundir um clicar, né? Tem pessoas que acham que são ativistas porque essa semana ou esse ano clicaram 4 vezes no Avaz. E então eles são agora realmente pessoas conscientes, responsáveis, interessados na vida pública, né? Obviamente que não podemos confundir. Não que não seja bom ter uma base, pelo amor de Deus, mas tem que saber parametrar e definir. Segunda coisa, há uma diferença entre participação e a representação que exige, que permite um mandato, que lhe dá espaço político a tomar decisões que são inclusive contra, nesse momento, a opinião pública. Um político tem que ter um espaço de liberdade, senão vai acontecer como na Califórnia, que se votou um referendo que não permite mais aumentar impostos e o Estado praticamente entrou em falência, tiveram que modificar a lei. Ou seja, pensar que sempre, né,
é que o referêndum pode substituir a decisão do estadista, ou muito mais, menos, eu diria, do juiz, né? Termina sendo antidemocrático e destruidor da ditadura, da democracia, e leva até ditaduras da maioria, porque um elemento fundamental da vida democrática é a proteção da minoria e a capacidade da minoria de seguir se exprimindo. Ou seja, a visão participacionista leva muitas vezes, e eu volto a insistir, é fundamental a participação, não quero ser entendido, né? Só que é importante, novamente, manter o equilíbrio adequado, que uma falsa, acredito eu, oposição esquerda-direita no Brasil levou a colocar de um lado os participacionistas e de outro lado os representacionistas, quando é uma falsa oposição, mas que tem que ser articulada. O segundo elemento que eu gostaria de lembrar, porque está um pouco mais detalhado no meu paper, mas também uma falsa oposição online-offline. Aqueles interessados no tema entendam que cada vez mais, sempre foi assim, o mundo online é permanentemente colonizado e cativado pelo mundo offline. O que vocês aparecem com uma tela nesse mundo tudo horizontal, onde as pessoas se comunicam livremente, é real e aparente. Os grupos econômicos, políticos, o Estado, os mais variados grupos estão permanentemente presentes no mundo online. E mais ainda, quando esse mundo online vira offline, que é quando vai na rua. Porque, em geral, o mundo online tem um efeito limitado. Clicar não dá muito efeito. 1,5 milhão de pessoas clicaram contra o Renan para a presidência do Senado. Não aconteceu nada. Depois, algumas centenas de milhas foram para a rua e começou a acontecer coisa. É na rua quando ainda se dá a vida política, felizmente, né? Mas quando a pessoa vai na rua, aí online passa a ser pouco decisivo. São as forças reais, dependendo do país, da solidez democrática, etc., que permite que essas forças que estão na rua se transformem, se expressem politicamente de um jeito ou de outro. Então, e só para lembrar, recentemente um documento da Secretaria de Comunicação lembrava que os nossos robôs foram desativados. Ou seja, o que aparece como mundo online, grande parte das vezes são robôs enviando milhões de mensagens. Olha, só para uma pequena lembrança, me lembro quando estava ajudando, na época o Viva Rio, na campanha sobre desarmamento, veio alguém dizendo, olha, se vocês quiserem, naquela época equivalente a $5.000, ele oferecia toda a lista de e-mails da Receita Federal. Ou seja, esses dados estão disponíveis, né? Não sei como nem de onde, nem me interessa entrar porque não é minha especialidade, né? Então, eu vou tentar avançar rapidamente, muito rapidamente. No Brasil, como se deu, e me desculpe agora sim a rapidez da apresentação, a sociedade civil representativa no Brasil, em forma muito simplista, temos aqui um grande historiador que poderia me corrigir e não vou deixar, porque já estou avisando que estou simplificando. Então, eu vou aconselhar vocês a lerem meu paper. A sociedade civil representativa no Brasil foi cooptada. A sociedade civil, em grande medida, obviamente, em momentos históricos diferentes, com dinâmicas históricas diferentes, a sociedade civil no Brasil, em grande medida, começou como uma força, uma onda de ar fresco na luta contra a ditadura, né? Mas por um processo histórico, em grande medida não, mas muitas de seus principais representantes passaram a serem cooptados de um jeito ou de outro pelo Estado. Não só isso, a forma ONG passou a ser utilizada por políticos, pelo Estado, como uma forma de canalizar recursos públicos, né? Então, criou-se um elemento muito nocivo, muito negativo, né? Enquanto a terceira forma é sociedade civil, o que nós temos claramente hoje é um esforço de, se não de cooptação, de penetração e de colonização. E, para terminar, aí sim eu vou pedir 1 minuto e meio, eu diria o seguinte: o que eu ia apresentar não era nada disso. Então,
Isso aqui era a introdução, mas eu sou professor e professor não é formado para sintetizar. Infelizmente, é um defeito que todos nós temos, ou a maioria de nós. Mas esse é o marco onde se dá o grande problema hoje da relação entre a sociedade civil e o legislativo. A sociedade civil no Brasil, historicamente, ficou associada, absorvida, cooptada em grande medida pelo executivo, enquanto o legislativo se transformou o centro de diálogo com uma sociedade civil mais cinza, que são os grandes lobbies econômicos em particular, e alguns grupos corporativos. A sociedade civil brasileira praticamente não dialoga, não participa e não intervém no legislativo. Inclusive por autointeresse, porque está na procura de recursos, porque a nossa sociedade civil, diferente de outras sociedades civis, não é capaz de captar recursos da própria sociedade, nem tem mecanismos transparentes do Estado que assegurem que os recursos que vêm da sociedade civil sejam universais e transparentes, como acontece no Canadá e na Bélgica, de forma que você não depende da relação pessoal com o executivo para receber recursos. Então, o que eu proponho é transformar a relação entre a sociedade civil e o legislativo e o executivo, de forma que a sociedade civil cada vez mais seja uma presença ativa na vida do legislativo brasileiro e que limite, inclusive, a participação da outra sociedade civil, né, dos poderes fáticos, que são aqueles que realmente hoje têm uma presença importante nesse poder. Muito obrigado.